Então, pontualmente, oficialmente, eu quero dar boa noite para você, boas-vindas para você que quer ser ativado, que vai ser ativado ou que já está sendo ativado. Vocês já têm recebido nossos conteúdos nas comunidades, você já tem lido, né? Ou já leu tudo, o Guia Prático, Ganhador de Almas, já está se movimentando, o Espírito Santo já está fazendo coisas dentro de você. Sabe que quando o Espírito Santo começa a se mover dentro de você em relação a tudo isso que a gente tem ensinado, falado, é como se fosse um borbulhar, é como se tivesse uma água fervendo. Então você começa a ferver de dentro para fora. Chega um momento, quando aquela panela está com a água fervendo, começa a ferver tanto que aquela água começa a transbordar. Você é uma fonte de água viva. Você tem que transbordar para alcançar outras pessoas. Olha só, quem ainda não baixou o Guia Prático, Ganhador de Almas, no final vai estar disponível o link. O link vai estar embaixo? Onde é que vai estar o link? Embaixo. Embaixo? Tá, beleza. Eu acho, depois a pessoa acha. Tá, depois a pessoa vai achar lá. Beleza? Então não fica triste. Você vai ter acesso também, tá? Eu te garanto, eu vou te provar hoje que você sim pode. Por quê? Porque eu tenho visto isso como um grande resultado na vida de várias pessoas. Irmãos e irmãs de qualquer idade, eu vi isso se cumprir na vida de idosos, de crianças, de adolescentes. E Jesus fala isso em Marcos capítulo 16, quando ele diz: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aí ele diz: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Jesus mandou discipular, mandou batizar. E ele disse em Atos capítulo 1, que é um texto complementar a Marcos 16. Marcos 16 é o momento até onde Jesus é assunto ao céu. E Atos capítulo 1 fala o que aconteceu quando Jesus subiu ao céu e depois a vida dos discípulos após a exaltação de Jesus. Tá? Então veja bem, Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém, isso é Atos 1, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele fala isso lá em Marcos 16, é o mesmo momento. A diferença é que Lucas, no livro de Atos, relatou uma parte do diálogo, do ensino, e Marcos relatou outra, mas ele falou tudo isso que está em Marcos 16, tudo que está em Marcos 16, tudo que está em Atos capítulo 1, ele falou no mesmo momento, tá? Só para você entender. Então, quanto tempo durou da exaltação de Jesus até o Pentecoste? Até serem revestidos de poder? 7 dias, uma semana. Jesus, ele foi morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, tá? 3 dias. Ressuscitou, passou 40 dias ensinando seus discípulos, 43 dias, tá? E depois 7 dias até o Pentecoste. Por isso que é Pentecoste. Pente vem de penta. Significa 50 dias após a Páscoa. Então veja bem, o dia de Pentecoste foi quando o Espírito Santo desceu. Por isso que não é certo, aqui já vai uma dica para você, não é certo você orar, Espírito Santo desce, Espírito Santo vem, ele já veio, ele já está aqui, o poder, o dom do Espírito Santo está disponível para você em nome de Jesus. Então Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, mas ele não disse para eles ficarem parados, ele só disse para não saírem da cidade. Muitas pessoas ensinam que ele não espera o poder vir e vocês vão fazer alguma coisa. Não é o que Jesus falou. Fiquem na cidade, não é para viajar o mundo todo ainda. Aí, para isso, você espera o revestimento de poder. Mas Jesus mandou eles cumprirem o ídio, pregar, expulsar demônios, logo depois da exaltação dele. Então, após Jesus ser assunto ao céu, eles já saíram cumprindo o que Jesus falou. Ou seja, eles cumpriram antes dos 7 dias. Eu já vi gente ter resultado em um dia. Eu já vi gente ter resultado em horas. Entendeu? Já vi. Mas 7 dias você vai aprender tudo e vai ter muito, muito resultado. Se crer, você tem que aplicar tudo isso. Você busca isso? Você realmente quer isso? A Bíblia diz que quem tem fome e sede de justiça será. Bom, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que se frustraram muito já. Se frustraram muito. Pessoas que já oraram,
e nada aconteceu. Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu quando eu comecei. Não tinha conhecimento, né? E eu orava e não acontecia nada. Quando eu comecei, bem no início, todo mundo era curado, era liberto. Aí até que chegou uma pessoa que não foi curada. E eu não sabia o que a Bíblia dizia sobre isso. Para mim, tudo tinha acontecido de forma instantânea, não dependia da fé de ninguém, simplesmente acontecia, tinha que acontecer. Até que eu fui estudar. Ou seja, eu gastei muito tempo, pensa em tempo, e muito dinheiro para aprender, para estar te ensinando aqui. Então eu comprei centenas de livros, né? Você não chega numa livraria cristã e diga assim, ó, eu quero aqueles 3 livros aqui, eu vou levar de presente, tá? Não. Existe um custo para eles publicar aquilo, então você tem que me vender. Aí eu comprei muitos livros, eu viajei para ir em curso, eu viajei para ir em conferência, eu viajei estados, viajei 5 dias de ônibus. 5 dias de ônibus. Ou seja, ali não custou apenas dinheiro para mim, ali custou um pouco das minhas cadeiras. Porque eu fiquei 5 dias em ônibus, porque eu ia ser treinado, eu ia participar de conferências que não tinha próximo da minha cidade. Tá? Aquilo custou caro, aquilo custou tempo, aquilo custou estresse, né? O tempo que eu gastei de oração ali, clamando ao Senhor para Ele dar direção, e as coisas começaram a acontecer de forma sobrenatural, Deus mobilizando pessoas, o corpo de Cristo se envolvendo, pessoas orando por mim, pessoas semeando, para que as coisas aconteçam. Hoje eu vou te ensinar de forma prática sobre oração por cura, eu vou te ensinar um pouquinho dá para ensinar aqui sobre libertação, tá? Porque você precisa aprender. Porque Deus, Ele quer te usar. O Espírito Santo está disponível para você. E Deus quer operar na sua vida. Ah, eu nem sei se eu fui batizado com o Espírito Santo ainda, Nicolas. Fica tranquilo, a gente vai falar sobre falar em línguas, algumas coisas, sobre batismo com o Espírito Santo também, mas eu quero que você fique até o final, senão você não vai perder. Tá? Agora você já pode comentar aí, vai colocando suas dúvidas, interage, essa aula tem que estar bem viva mesmo. A gente vai falar sobre várias coisas, tá? Interage bastante aí no chat. Não fique envergonhado, acanhado de botar, eu queria botar 10 perguntas, vou botar uma ali. Não, coloca perguntas sem medo, não fica ali, será que a minha pergunta é boa? Pergunta mesmo, tá? Muitas pessoas sonham com tudo isso que eu tô falando. Sonha em ganhar almas, em ser efetivo. Você tem as pessoas que não sabem quem vai abordar, como é que vai impor a mão na pessoa. E se a cura não for instantânea, for gradativa, o que eu tenho que fazer? Você vai entender. Bom, talvez você deve estar pensando aí, mas como que o Nicolas vai poder garantir alguma coisa? Bom, eu só estou replicando o que eu li na palavra de Deus, porque a garantia total é do próprio Senhor. É a palavra de Deus que garante que se você aprender, obedecer, aplicar os princípios, vão surgir resultados na sua vida. Você só precisa de uma coisa: ser filho de Deus, ter sido salvo, né? E você que é salvo, você é sal da terra e luz do mundo, tá? A gente vai aprofundando cada vez mais. Você vê que eu estou ensinando um princípio e outro desde o início, tá? Para você entender bem. Se tiver sempre mais dúvidas, às vezes surgiu mais alguma dúvida ao longo da aula, você vai colocando aí no chat para você entender bem. Bom, sabemos que com toda essa situação atual do Brasil, a gente não está podendo se encontrar presencialmente, né? A gente não está podendo. Então não estou podendo dar o curso Incendiados de forma presencial. Lembra Incendiados? Está aqui o livro, o vermelhão, o Incendiados. O curso é baseado no conteúdo do Incendiados. O curso que eu vou falar do curso aqui também, tá? Para você entender bem. Então, como a gente não pode se reunir presencialmente, a gente pode, com a mesma qualidade e a mesma unção, te ensinar de forma online no conforto da sua casa. Então, na sua casa, você vai aprender princípios bíblicos que vão desatar a sua vida espiritual, vão desatar o seu ministério e vai ser bênção demais. Eu creio que a maioria aqui tem sonhado com isso e foi por isso que Deus me direcionou, Deus me inspirou para estar falando sobre isso, para estar ensinando esses princípios que deram certo na minha vida, porque a palavra de Deus é infalível e imutável, e deu certo na vida de muita gente que foi treinada por mim em vários estados do Brasil. Pessoas que são simples, discípulos de Jesus, que aprenderam, aplicaram, obedecendo e tiveram resultados.
pessoas sendo livres, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo salvas. Gente, você vai ser usado para levar pessoas para o céu. Não tem preço que pague isso. Aquela alegria que você vai sentir de saber que pessoas estão sendo salvas através da sua vida. Quando você chegar lá no céu, as pessoas te abraçar, agradecendo. Obrigado por ter orado por mim na rua. Obrigado por eu ter orado e eu ter sido curado, liberto, e ter feito um apelo, ter ministrado a porta do reino, o evangelho na minha vida. Eu estou aqui porque Deus usou você. Nós demos uma aula no mês de março, uma aula como essa, e tivemos quase 200 pessoas online assistindo. Foi muito benção, eu gostei, as pessoas interagindo bastante. Talvez pessoas que estiveram naquela aula estão aqui. Se você estava lá naquela aula também. E nessa última aula, muitos adquiriram o curso, compraram o curso que eu falei aqui, as pessoas que tiveram mais interesse e já saíram tendo resultados na primeira semana. Nós temos uma comunidade exclusiva para alunos lá no Telegram, e os alunos já estavam mandando vídeo ali que oraram por uma pessoa cega que foi curada, e outros problemas de saúde, pessoas testemunhando, né? As pessoas tiveram interesse, compraram, pagaram porque sabiam que o conteúdo é de valor, né? São anos pesquisando, estudando, aprofundando, acertando e errando para saber no momento certo, que é o que Deus direcionou, chegar aqui para você e dizer assim, ó, faz isso que vai dar certo, faz isso que não vai dar, não faz isso que isso aí vai dar errado, não vai ser bom para você. É bênção demais para você. Então eu tô pegando um conteúdo de anos aqui e tô colocando tudo organizado num curso para você que adquirir entender exatamente o que você precisa fazer e o que você não vai poder fazer. Isso é para você. Essa vida é para você. Você precisa viver isso e Deus quer te usar. O poder do Espírito Santo para operar sinais e ter grandes resultados está disponível para você hoje. Olha só, agora eu quero te mostrar um testemunho de 2 irmãos lá do estado de Minas Gerais. Olha o quanto Deus usou eles após o primeiro treinamento. 2 semanas. 2 semanas, tu pulou da escada ali? 1 semana, eu ia fazer quase um mês já, mano. Mas quase um mês. Jesus te curou, Aqui, mano. ó. Consegui rodar o pé, mano. Não conseguia rodar o pé antes. Pô, Jesus te abençoou, mano. Depois do culto de milagres, fomos às ruas ensinar esse povo lindo aqui, orar por pessoas. Eles estão tudo bobo de tanto milagre que aconteceu. Nós fomos pra rua aprender a orar para operar milagres na vida das pessoas. Só que eu tava com muita vergonha e medo, né? Aí ele me ensinou direitinho, graças a Deus eu orei pelo pé do cara, desinchou na hora e ele começou a pisar firme no chão. E Deus curou ele. A gente fez uma oração pelo irmão que estava com muita dor no joelho e pela graça de Deus ele levantou, testou e tal, e o joelho dele foi curado para a glória de Deus. E aí, você já tinha tido essa experiência? Não, é muito diferente. Esse é o Evangelho. Você viu aí quanta bênção? Você viu aí que resultado maravilhoso? Isso é resultado para o reino de Deus, para promover o nome de Jesus e não homens. E por isso que Deus, ele se preocupa em cooperar contigo. Você ministra e ele coopera com sinais que vão te seguir. Uma coisa é verdade, você precisa entender isso. Quando você precisa entender isso, várias áreas da sua vida vão desatar. Experiências são muito melhores do que expectativas. Experiências são melhores do que expectativas. Não adianta você ter uma expectativa e não experimentar. Por isso que você precisa praticar. Você precisa aprender e praticar para ter resultados. Tá? Você precisa. Eu quero falar aqui novamente do Guerreiros da Fé. Bônus dos Guerreiros da Fé. Para quem ficar até o final, tem um bônus maravilhoso, abençoado para você, que não vai estar na reprise de amanhã, a reprise para quem não conseguiu ver hoje, tá? E até o final você vai ficar sabendo o que é, então fica ligado aí, eu quero deixar você na expectativa mesmo. Porque você vai ter expectativa para depois você ter experiência, tá entendendo? E coloca aí no chat aí perguntas que eu não consegui responder nessa aula, eu vou estar respondendo na nossa comunidade lá no WhatsApp. E depois vai estar o link disponível aí para você quiser entrar nessa comunidade, baixar gratuitamente o nosso guia prático Ganhador de Almas, né? Muito conteúdo abençoado para você ter resultados também.
para glorificar o nome de Jesus. Tem gente comentando sobre a questão de... tem gente que não me conhece ainda, né? Tem gente que não me conhece e quer saber um pouco da minha história, então eu vou resumir aqui para vocês que não me conhecem. Muita gente já me conhece, outras não, então eu vou resumir um pouco aqui para vocês, beleza? Bom, eu sou Nicolas Bartolo, eu sou natural da cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, e eu nasci numa família muito complicada, ligada ao culto. Então eu cresci nesse meio, né? Talvez aí você também cresceu nesse meio, se você quiser até compartilhar aí também com a gente no chat. E daí toda essa parte aí de ocultismo, pro lado de lá mesmo, eu comecei a me aprofundar ali com como é que chama? Quando uma pessoa te influencia, né? Não. Eu tô falando da questão familiar, né? Com influência da família, entrando nessas religiões e tal. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, eu já adolescente me envolvi em muitas brigas, tendo más companhias, né? E eu só me aprofundando ainda mais no pecado, totalmente distante de Deus. Eu nem conhecia o Senhor Jesus da forma que a Bíblia diz, da forma que a verdade diz, né? Então, o tempo foi passando, eu já chegando perto de ficar adulto, eu queria ganhar dinheiro fácil. Sempre fui pobre, passei muita dificuldade na vida, né? Não todos os períodos da minha vida, mas algumas partes, e foi bem ruim. Então eu queria ganhar dinheiro fácil. Eu queria ganhar dinheiro fácil e rápido, então eu comecei a dançar na noite. Chegou um momento que eu ganhava muito dinheiro e eu me aprofundando no pecado cada vez mais, no lamaçal mesmo. Ganhei muito dinheiro, mas muito, pensa em muito dinheiro, só que o diabo me dava de um lado e tirava do outro. É como se os bolsos fossem furados, né? Até que chegou um momento onde um amigo me encontrou, conheci uma pessoa que era da noite, mas tinha uma cabeça melhor, e daí me convidou, cara, vem morar na minha cidade, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Se você mora nessa cidade, você até pode colocar aí. E daí ele me convidou para ir para a cidade dele, então eu fui para lá, falei, é verdade, ele tinha me aconselhado, cara, tu não estuda, tu só faz isso, só vai na noite, um dia isso vai acabar, o corpo não é o mesmo. E eu fui para lá, conheci uma família muito querida, que acabou criando um vínculo comigo, a gente teve uma amizade e me convidaram para ir num culto, numa pequena congregação muito amorosa, irmãos ali muito hospitaleiros, assim, tive uma experiência muito boa com o corpo de Cristo, né? Eu tive uma experiência primeiro com o corpo, né? Mas teve essa não foi a minha primeira experiência com Deus. Antes, ainda lá na noite, chegou em um determinado momento, assim, quase antes de parar de dançar, eu estava num evento e eu sentia a presença de Deus. Anos depois eu descobri que era a presença de Deus, e eu só pensava em Deus no meio do evento, eu só pensava em Deus lá em cima daquele palco, e eu sentia aquela presença, que eu sentia que aquilo era algo santo. Eu tive aquela sensação que era algo santo, puro, amoroso, e eu chorava, parecia que eu ia cair dali de cima daquela plataforma, e eu chorava muito, e eu sabia que era Deus. E eu sabia, lá no mundo eu sabia que era Deus. Hoje eu já tenho plena revelação que era, né? Depois eu tive outras experiências, até que eu cheguei nesse lugar, com essas pessoas. Então, nessa pequena congregação eu recebi oração, começou aquele processo de libertação. Então eu fui liberto por Jesus, me entreguei completamente a Ele. O tempo foi passando, eu buscando me aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Muito mais, já tinha sido liberto, já tinha expulsado os demônios da minha vida, demônios horríveis que me aprisionavam. Foi um processo que foi até doloroso, libertação, cura de alma, e Jesus me libertou. E eu comecei a querer orar por pessoas. Aquilo foi algo do Espírito Santo, porque alguns irmãos eram ativados e eram em algumas áreas, não na plenitude daquilo que a gente tem se movido e ensinado, né? Então o corpo de Cristo começou a me ativar, mesmo que indiretamente, porque eles não me incentivavam assim, faça isso, não. Eu olhava e aquilo queimava. Era o Espírito Santo, o corpo de Cristo me dando exemplo, o Espírito Santo movendo dentro do meu coração, e eu comecei a querer, até que eu orei pela primeira pessoa. Eu fui impulsionado por Deus, num final de culto, a orar por uma menina, uma moça jovem, devia ter só uns 17, 18 anos, e ela foi curada de um câncer. Ela levou até exame comprovando depois, né? E os irmãos, ao invés de me aprisionar, eles me incentivaram. Mesmo eu sendo novo convertido, sou muito grato pela vida deles.
porque os caras me incentivaram muito, eles não me bloquearam, né? E o tempo foi passando, eu me aprofundando, buscando mais em Deus, muito jejum, palavra, estudo da palavra, gastando dinheiro que às vezes eu não podia gastar, comprando livros, investindo dinheiro mesmo. Teve vezes que eu não tinha dinheiro para ir num curso e eu ficava um tempão, dias orando, até que Deus levantava uma pessoa, semeava, me ajudava para mim ir lá. E sempre, assim, eu não medindo esforço. Se é para investir no meu ministério, para eu ganhar almas, se é para eu semear e colher lá em almas, eu vou gastar o que for para ver o céu cheio. O céu cheio. Coloca aí no comentário. Uma vez eu vi o Reinhard Bonk dizendo o seguinte. Esse foi o maior evangelista que já existiu. Hoje ele já está com o Senhor. Ele falou o seguinte: quanto custa uma vida? Quanto você pagaria para ver uma alma no céu? Quando ele falou isso, eu disse assim, cara, eu vou gastar até o meu sangue. Então, nunca me esforço, porque eu quero ver almas sendo ativadas, impactadas e salvas para a glória de Deus. Até que eu cheguei em momentos onde algumas pessoas não foram curadas, algumas pessoas não foram libertas, algumas pessoas não foram salvas, e eu ali novo convertido, 21 anos de idade, cheio de problemas internos ainda, cheio de dúvidas, pouco conhecimento bíblico, aquilo começou a me travar. Então eu comecei a relutar. Teve um momento que eu fiquei um tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu acho que eu fiquei uns meses sem evangelizar, sem oferecer oração. Aí eu fiquei naquele momento, naquela crise interna, e eu disse assim, o que eu vou fazer se eu me deparar com uma situação dessa novamente? E se uma pessoa não for curada, se uma pessoa não for salva, se acontecer de novo isso, que eu não quero que aconteça, o que eu vou fazer? Aí eu me travei. Aí eu fiquei relutando, eu fiquei com dúvidas sobre várias coisas, dúvidas sobre coisas de Deus na minha vida, e eu fiquei buscando a Deus em jejum e oração, sofrendo bastante, sofrendo muito, dias sem comer, sem dormir. Tinha vezes que eu tinha que trabalhar no outro dia, eu ficava até 9 horas da manhã quase orando, desde meia-noite, 1 hora, e depois já ia trabalhar, né? Porque eu queria a resposta de Deus, eu queria buscar a Deus, eu queria aquilo tudo, até que Deus foi me mostrando muitas coisas pela palavra, através da busca, e o meu coração voltou a arder mais e mais. Não tinha parado de arder, só que eu tinha sido bloqueado. E mais o meu coração ardia por almas, por sinais miraculosos de Jesus. E o tempo foi passando, eu fui crescendo cada vez mais. Eu decidi por fé obedecer. Eu podia não ter todas as respostas, eu podia ter várias frustrações, vários momentos ruins que você certamente está passando hoje, ou pelo menos a maioria de vocês. Se sim, comenta aí alguma vez que você se sentiu frustrado, duvidoso, ou por não ter conhecimento, ou por achar que não tem dom, por achar que não tem unção, por não ter pessoas ativadas perto de você. Muitas pessoas me relatam isso. Teve momentos que eu também não tive, mas toda vez que eu tive, pega essa chave, toda vez que eu tive pessoas ativadas perto de mim, eu me agarrei nelas. Mesmo que de forma online. Deus, às vezes, não fazia eu estar perto de pessoas, mas às vezes eu conhecia uma pessoa na internet como você me conheceu, e eu consumia ali os vídeos daquelas pessoas orando por cura, postando frases de Deus, e o tempo foi passando e eu fui cada vez mais me aprofundando. Me preparei, investi pesado, orei, jejuei, estudei. Pensa no cara... Olha só, muitos sabem que eu dou aula eu sou muito estudioso do grego e chego a dar aula nessa área, focando ali na doutrina dos dons espirituais, da cura divina e tal. E explorando muito o grego koiné, estudando o original. E teve vezes que eu estudava 8 horas por dia só o grego. 8 horas por dia, só isso. Então, vivia comprando livro. Às vezes eu estava lendo um livro, 2 livros ao mesmo tempo, ia na livraria e comprava mais uma pilha de livros. O tempo gastando. Eu lembro uma vez, Túlio, que eu tinha que... Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Eu estou dizendo que eu fiz. Eu tinha que pagar... Se eu não me engano, era a conta de luz e o aluguel. Tipo, não era uma coisa fútil, era uma coisa que se tu não paga, tu não tem luz. E o aluguel. E tinha uma conferência que pra mim, pra Francélio, com mais a questão na época não tinha Uber. Então eu tinha que ir de táxi por causa do horário. Tinha que ir de ônibus e voltar de táxi. E táxi não é barato. E daí é o seguinte, cara, eu acho que tinha que investir ali uns R$400. E de volta, era 3 dias, aquela coisa toda, né?
E o aluguel, na época, era R$400. E tinha que pagar mais a luz. E eu falei, quer saber um negócio? Por fé, eu vou fazer, porque isso eu vou colher lá na frente. E fui imensamente abençoado, estou sempre fazendo assim. E aí o ministério começou a crescer. Em 2016 comecei a fazer cruzadas, viajar a vários lugares do Brasil, ministrar em conferências, seminários, ensinar pastores, líderes e liderados e ver resultados estrondosos. Gente, estou falando de resultado agressivo, resultado violento, negócio pesado, crianças orando e pessoas largando muleta, cegos sendo curados, coisa grande, muitas pessoas sendo salvas. Assim, de eu treinar uma congregação, sair nas ruas em 1h30, 2 horas de sair das ruas, a gente voltar para a congregação e batizar 7 pessoas. Uma congregação pequena, saiu 15, 20 pessoas na rua e batizamos ali pessoas e foi bênção. E nós vemos com o tempo os resultados só aumentando, a ponto da gente estar ministrando para milhares de pessoas ao mesmo tempo e vários se entregar a Jesus, vários serem curados, serem libertos, a ponto da gente não poder pegar o testemunho de todo mundo. Vamos mostrar umas fotos para eles, hein? Vai passando umas fotos aí enquanto a gente vai falando aqui, algumas fotos para eles ir vendo aí, umas fotos aí, vai encher o seu coração de fé. Então foi isso, o tempo passando cada vez mais, e daí eu comecei a ser marcado para ministrar no Brasil. Isso, vamos vendo. Essa aí, ó, essa aí foi lá em Imperatriz, eu amo muito essa foto. A gente tava lá em Imperatriz, no Maranhão, e... Não, deixa eu falar, volta nessa foto aí, volta nessa primeira, essa da cruzada, porque eu quero falar algo aí especial, depois eu já vou para essa do Rio. Então, a gente ministrou em vários povoados nessa cidade, várias pessoas foram livres, libertas, pessoas ativadas foram treinadas e até hoje estão colhendo frutos dessa cruzada que foi em 2019 em Imperatriz, no Maranhão. Nós ministramos lá com a equipe da Missão Cristã, né? E foi bênção, uma equipe grande de missionários lá e foi maravilha de Deus. Pode ir naquela do Rio lá, aquela depois dessa que eu tinha colocado. Isso, essa aí. Isso aí foi uma conferência para líderes no ano de 2018 na cidade de Itaboraí. Quase que eu me esqueço. Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Itaboraí é quente. No Rio, né? É, no estado do Rio. Se alguém conhece Itaboraí, Itaboraí é quente. É muito quente, mas é uma cidade... Vai para Aracruz lá para tu ver, então. Onde? Aracruz, no Espírito Santo. Cara, aquilo é quente. É quente. A Espírito Santo é quente, Minas é quente, Rio é quente. Muito legal aquela cidade, tá, pessoal? Um abraço pessoal de Aracruz aí, ó. Abraço aí, se tiver alguém aí já... Eu não vi entrar de Aracruz, mas se tiver, avisa aí. Eu gosto muito de lugar quente, gosto muito de clima assim. Então, foi muito bênção. Muitos líderes aí sendo impactados, aprendendo a orar por cura. Passa outras fotos aí de conferência. Isso. Foi Rio de Janeiro também. Isso aí foi alguma cidade do Nordeste. Se eu não me engano, foi Russas, no Ceará. Isso. Uns milagres. Põe uns milagres aí. Glória a Deus. Vocês estão vendo, isso são coisas que Deus tem feito pelo Brasil todo. São coisas, óculos quebrando, olha que benção, óculos que foram quebrados. Isso é o povo colocando a fé em ação. Benção as fotos, né, pessoal? Muito bom lembrar, muito bom. Eu gosto muito de olhar, às vezes eu fico no meu telefone olhando ali as fotos, lembrando, tempo que a gente podia estar se aglomerando bastante para ministrar, para treinar, para ativar, para evangelizar, fazer as grandes cruzadas, grandes aglomerações de salvação, né? E eu lembro dessa época onde tinha momentos onde a agenda estava lotadíssima, eu nem podia atender alguns lugares, eu até ficava assim, poxa, eu queria atender mais pessoas, mas a limitação é física, é logística, não dá para vir, às vezes eu estou numa ponta do lugar, tem que ir para outro, tem a questão financeira, para ir para muitos lugares é caro, porque é avião, é custo de estadia, hospedagem, né, alimentação minha, da equipe, né, tem toda uma questão logística e às vezes se torna muito caro, a gente sabe, às vezes se torna muito caro uma congregação me chamar, né, e já nessa época as pessoas me pediam um curso online, as pessoas queriam aprender em casa mesmo, né, porque tem cidades do Brasil que eu nem fui, e essas pessoas também precisam aprender, precisam ser ativadas, né? E como é muito caro, mas extremamente caro para alguns lugares de eu estar indo, pagar avião, estadia e tal, tem lugares que eu fico uma semana.
é uma semana de estadia, uma semana de alimentação, sem contar o avião. O avião é uma das coisas mais caras que tem, né? Então, as pessoas queriam pagar um curso. As pessoas queriam pagar um curso. Às vezes na congregação mesmo, eu tava lá na congregação, a pessoa chegava para mim e dizia assim, Nicolas, legal, benção que tu falou aqui, e tu tem algum curso online pra gente comprar? Tu tem algum curso pra gente comprar e a gente fazer em casa? Pois é, eu tô orando sobre isso e tal, eu sempre dizia para as pessoas, né? E daí aquilo ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Como eu costumo dizer. Eu falei, puxa, cara, acho que um curso online ia ser legal para as pessoas. Um curso online, só que eu não sabia como fazer. Não tinha ideia nenhuma como fazer, não sabia, não tinha ideia, né? Então eu acabei relutando bastante, orei a respeito, depois eu parei até de orar, confesso, parei até de orar, nem orava mais. Você já teve algum projeto grande na sua vida que você desistiu por causa de qualquer motivo? Coloca aí nos comentários. Coloque, talvez envolvia dinheiro, você achava que não tinha. Isso aconteceu comigo. Porque é muito caro aparelhagem, câmera e iluminação, e pagar plataformas, e pagar uma pessoa especializada para cuidar de anúncio, para cuidar disso, para cuidar da plataforma. Suporte, sabe aquele suporte quando você compra o curso, você tem que fazer... relatar alguma coisa, talvez algum problema, alguma coisa ali, você entra ali, tem uma pessoa que vai te responder, aquela pessoa está sendo paga para te responder. Ninguém vai dizer assim, eu quero fazer parte da tua equipe de graça, não preciso comer, não preciso me sustentar, não preciso pagar aluguel, né? Eu quero... Não, a pessoa é paga para isso. Então envolve muitos custos, só para você ter noção. Muitas congregações nos chamavam para estar ministrando e chegou um momento que eu fui chamado por uma grande obra, uma grande missão de ativação de treinamento no estado do Rio de Janeiro. A partir do Rio de Janeiro eu comecei para outros estados, até estados que eu ainda não tinha ido. E ministrando muita salvação, muita ativação, muita gente sendo treinada, pessoas que foram ativadas, ativando outras pessoas e mandando esses testemunhos, coisa maravilhosa de Deus. Até que Deus, ele me direciona a voltar para o Rio Grande do Sul. Eu fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, ministrando em quase 20 municípios e em outros estados também. Aí Deus me direciona a voltar para o Sul, eu volto para o Sul. E quando eu chego no Sul, passa poucos meses e vem a bendita pandemia. Aí chega esse momento, né? A gente fala bendita para não dizer outra coisa, né? Pois é. Pensa, eu não sei você, eu fiquei frustrado. Projetos em andamento, os projetos missionários no Nordeste iam começar a estourar como nunca, as nossas idas para lá iam aumentar, fazer ação social, cruzadas, muita salvação, treinamento das congregações, outros projetos que nós tínhamos. Então agora fecha tudo. Aí mesmo, quem está me assistindo já deve ter passado por isso. Gente que perdeu emprego. Gente que ia casar e não pode casar, que não dá para fazer festa, não dá para fazer aglomeração. Gente que ficou sem dinheiro para comprar coisas básicas. Gente que ia tirar férias e perdeu até a passagem de avião ou vídeo de pessoas disseram que tinham passagem comprada e agora já era. Né? Tem gente que até processou a empresa e etc. Muita frustração, isso a nível mundial, mas aqui eu estou falando mais de Brasil, que é a nossa nação, mas isso a nível mundial. A gente citou que tem pessoas de outros países aqui nos acompanhando na live, né? E essas pessoas podem dizer, comenta aí. Então, bom, as agendas pararam, mas não foi só agendas. Houve momentos dos decretos que até os cultos caseiros tinham que parar, não tinha que ter aglomeração zero nenhuma. Só quem morava junto, só quem morava na mesma casa que podia se reunir, só. E agora? Como é que fica? Parou tudo. Aí eu fiquei assim, cara... Pô, eu pensei, né, por que isso, mas que negócio ruim, e aquele monte de notícias, gente sofrendo, e acontecendo isso e aquilo. A única coisa que a gente conseguia fazer eram as ações sociais. E quando os decretos estavam mais tranquilos, a gente se reunia nas casas com pouquíssimas pessoas. Aí era mais trabalhoso, porque daí é muita gente para treinar e um número bem reduzido de pessoas por vez. Ficou bem cansativo de ministrar nessa pandemia, por causa da demanda. Né? E os decretos não ajudaram nada mesmo. Ele abre e fecha, toda aquela situação. Aí começou ainda mais a arder no meu coração a questão de
de formar um curso online. Bom, tudo parou, né? Tudo parou, todo mundo sabe disso, e eu pensei, cara, por que isso? Porque nesse momento, onde está tudo bombando, onde várias pessoas vão ser impactadas pelo mundo todo, convites para ir para fora do Brasil, onde nós íamos... Cara, o meu maior sonho é ver milhares e milhares de pessoas ativadas, treinadas, sendo impactadas para impactar ainda mais pessoas, e daqui a um pouco chega um momento que tudo trava. Parecia que o foguete ia decolar, e daí a impressão que dá é que o míssil atingiu o foguete bem no meio. A minha impressão na época foi isso. Foi essa a minha impressão, né? Por que isso? Por que agora? Por que nesse momento? Todo mundo deve ter pensado nisso pelo menos um pouquinho de tempo. Foi aí. A gente pensa, né? Não era para ser assim. Não era para ser assim, mas... Então foi aí que começou a arder ainda mais dentro de mim essa questão de ministrar de forma mais forte online. E criar um curso online, onde as pessoas que comprassem, elas fossem imensamente ativadas e incendiadas para incendiar outras pessoas. Eu sabia, assim, sobre a questão do curso online, eu não sabia nada desses troços, como é que faz, como é que lança, como é que deixa de lançar, sabia nada, zero. Meu negócio é ativar, treinar pessoas, pregar evangelho, expulsar demônio. Meu negócio desse de online, você mexer em rede social. Agora, lançar curso, plataforma, lidar com isso, com algoritmo, não é comigo, né? Aí, foi que o meu discipulador, eu orando, eu e minha esposa orando, nós gastando tempo em oração sobre isso, começou a queimar muito essa questão de lançar um curso para mim. E foi aí que o meu pastor, ele me conectou com o Túlio. Aí... a gente começou a conversar, né? O Túlio estudou bastante, gastou tempo nisso, se aprofundou. Vocês têm que ver as pilhas de caderno que ele tem. Gastou tudo de anotação, viu? Pega o exemplo do Túlio, tem que anotar, Túlio, as aulas? Todas, sempre. O Túlio tem livros, tudo que ele escreveu de caderno de 90, de 300 páginas, sei lá. É teu esse caderno aí? É, depois eu pega um. Esse tá completo? Tudo de anotação, viu? Pega esse exemplo aí, ó. Mostra os dois. Tudo de anotação, ó, tá? Já pega esse exemplo aí, tá? Estudando, se aprofundando no marketing digital, no lançamento de curso, para ele aprender tudo isso. Eu não sei exatamente tudo que ele faz, porque é muita coisa, meu negócio é ativar, né? Eu não quero falar uma coisa errada aqui, né? Não, essa área é tua. Sério? Aí, ele aprendeu, estudou, gastou dinheiro, fez vários cursos, não foi um só nem dois. Vários. E daí Deus nos conectou. E Deus falou com ele que era para ele largar a profissão dele antiga, que ele 20 anos estudando, para se dedicar a isso como uma missão de vida. Cara, é resposta de oração. Para que tudo isso fosse feito da melhor forma possível, com padrão de excelência que Deus merece que seja feito, foram horas e horas e horas infindáveis de muito trabalho. Às vezes a gente trabalhando junto, às vezes só eu lá em casa, produzindo, Túlio aqui. Teve dia que tem dia que num dia a gente está meses trabalhando nisso juntos, meses trabalhando para que o curso online saia. Teve dias que foram de 10 a 15 horas de trabalho. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, isso a gente junto, ou eu lá e ele aqui. Então, gente, é algo que o Senhor está fazendo de forma sobrenatural. Porque nós não tínhamos condições, mas várias situações foram viabilizadas, o Espírito Santo operando de forma muito abençoada, o corpo de Cristo se mobilizando e sendo envolvido, vários irmãos estão nos ajudando em outras áreas também, que não dá para falar todo mundo, mas vários irmãos estão nos ajudando em outras áreas também para que tudo isso aconteça, porque eu consigo em uma congregação ativar um povo em 3 dias, mas num vídeo eu consigo em poucos minutos alcançar milhares e até milhões de pessoas, né? Com a ajuda das pessoas que compartilham. Fica uma dica aqui também. Você vai ter a reprise amanhã e chame os seus amigos, mande o link para eles. Eles precisam ter acesso a isso.
Bom, agora chegou aquele momento abençoado e esperado, onde você vai aprender um pouco mais do profundo da revelação sobre como ser um ganhador de almas. O que é um ganhador de almas? É uma pessoa que, pelo poder do Espírito Santo e temor a Deus, obediência a Deus e a sua palavra, ganha almas para Jesus, independente do seu estilo de vida. Você não necessariamente precisa ser um evangelista de ofício para ganhar almas, para ser um grande ganhador de almas. Você pode ser uma pessoa que trabalha no mercado, você pode ser um empresário, você pode ser um vendedor, você pode ser alguém que trabalha com marketing digital, você pode ser um aposentado, uma aposentada, não importa. Todo filho de Deus precisa ser um ganhador de almas. Eu quero te mostrar algo poderoso aqui. No livro de Marcos, capítulo 16, é muito forte esse texto. No capítulo 16, no versículo 15, diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão uma serpente, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Jesus disse em Atos capítulo 1, que eu falei isso lá no início, que é na mesma conversa aqui de Marcos 16, porém Marcos relatou uma parte, Lucas lá em Atos 1 relatou outra. Jesus disse que eles deveriam pregar e os sinais iriam seguir eles, para que as pessoas viessem a crer. João 4,48 diz que muitas pessoas não vão crer se não virem sinais e maravilhas. São palavras de Jesus. Jesus também prometeu em João 14,12 que se crermos nele, faremos as mesmas obras que ele fez e até maiores. Olha só, Jesus deu uma garantia que se você crer, ou seja, pela fé, se você crer, você fará as mesmas obras que ele fez. Tudo que Jesus fez de maravilhas, se você crer, você pode experimentar. E até maiores, sim, você pode operar em nome de Jesus coisas maiores do que andar por cima das águas, multiplicar pães e peixes, levantar paralíticos e ressuscitar mortos. E nós temos experimentado várias coisas desse tipo também, tá? Precisamos entender que ele deu essa ordem e falou para não sair de Jerusalém, mas disse que eles têm que continuar fazendo isso aqui, pregando, e os sinais vão seguir eles, né? Isso era um momento onde se passariam 7 dias até o revestimento de poder, até que o Espírito Santo descesse do alto. Então, por isso que nós temos falado, né, que em 7 dias você aprendendo e aplicando, praticando, você vai ter grandes resultados. Porque Jesus deu um comando e eles já saíram obedecendo e tendo resultados. Você está entendendo? Antes dos 7 dias, porque demorou 7 dias desde a assunção de Jesus até o Pentecoste. Isso nós falamos lá no início, você já aprendeu bastante coisa, né? Então, precisamos entender outro detalhe. Aqui em Marcos 16,15, quando ele fala ide e prega o evangelho, ele não está pedindo, ele não está dando uma opção, e sim um mandamento. Existem 2 tipos de mandamentos na Bíblia: mandamentos morais e mandamentos de serviço. Mandamentos morais: não idolatre, não dê falso testemunho, não minta, não roube. E mandamentos de serviço, aqui tem alguns: pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios, batizar e discipular. São mandamentos. Se não cumprirmos algum desses princípios, estamos em desobediência, estamos em pecado. Então precisamos entender que qual é o maior mandamento? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém? Então veja bem, qual é a minha maior demonstração de amor por alguém? Querer conduzir ela à salvação. Nada é mais amoroso do que pregar o evangelho, porque você pode dar um alimento para um necessitado. Aquele alimento vai saciar a fome dele por alguns instantes, minutos, horas ou talvez um dia. Mas
Se ele não tiver o Senhor Jesus, ele vai comer aquele pão, tomar aquela sopa, seja lá o que você der, e ele vai para o inferno assim que ele morrer. Então a maior demonstração de amor, a maior não anula as menores, tá? A maior demonstração de amor é anunciar que ele em breve voltará e que o mundo precisa conhecê-lo, servi-lo, se entregar a ele, ao Senhor Jesus Cristo. Então, se o maior mandamento e o primeiro mandamento com promessa é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a gente vai pregar o evangelho. Por quê? Quando pregamos o evangelho, valorizamos o que foi feito na cruz. Eu amo tanto meu Deus e creio que ele fez algo tão grandioso na cruz que eu não vou deixar de falar isso para as pessoas. O problema é que muitas pessoas acabaram ensinando durante os anos erroneamente que pregar é uma opção, é só se você tem um chamado específico, é só se você for um grande homem de Deus, mulher de Deus, um evangelista. Não, é para todo aquele que é filho. Paulo fala em algumas vezes no Novo Testamento que nós somos portadores do ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Todo filho de Deus, todo cristão recebe um ministério de reconciliar o povo pecador com Deus santo. E as pessoas aceitam o sacrifício de Cristo e são santificadas por Cristo por causa da graça. O que é graça? Se você não sabe, anota. Favor imerecido. Não merecemos salvação, não merecemos os dons espirituais, nem o Espírito Santo, nem cura, nem nada. Mas pela graça, pelo sacrifício de Cristo, ele nos abençoa com todas essas coisas e essa é a vontade de Deus. Se você estava pensando, talvez você pode até comentar aí, se você estava pensando, isso não é para mim, eu sou tão pequeno, por que Deus me escolheria? Eu não tenho esse chamado específico. Deus te deu essa missão porque você é filho. Filho e filha de Deus. Eu quero te mostrar um outro texto. Em Mateus capítulo 9. No versículo 35 até o 38. Olha que poderosa revelação. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e morais entre o povo. Vemos sempre milagres seguindo pregação. Sempre, tá? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Olha esse texto. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Essa palavra mande, no original grego, é ekbalo. O texto está dizendo para você orar a Deus, para que Deus mande. Não para que Deus peça que trabalhadores vão para a seara trabalhar. O texto não está dizendo que Deus tem que pedir, por favor, prega o evangelho, me faça esse favor. Não, Deus mande, é uma ordem, é um comando, é um mandamento. Por que Jesus ia pedir para você orar para que alguém faça algo que você não está fazendo? Isso aqui era Jesus ativando os discípulos. Ele roga ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Ele queria criar esse constrangimento neles. Mas se eu vou rogar para alguém fazer, por que eu não faço também? Você está entendendo o detalhe? Jesus está mandando. Isso aqui é um id. Aí ele diz que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai pelo Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Essa palavra mande, ekbalo, ela tem o significado de mandar, ordenar sem direito de retorno. Ou seja, Deus manda pregar o evangelho sem direito de retorno. É um id sem direito de retorno. Agora tem um outro detalhe, olha que Deus está te expulsando para pregar o evangelho, te expulsando da zona de conforto, agora você tem que obedecer. Como assim? Sim, essa palavra mande, essa palavra ekbalo, é a mesma palavra que Jesus usa para expulsar um demônio. Quando Jesus expulsava um demônio e dizia, sai da vida dele, sai da vida dela, no original grego está ekbalo. A mesma palavra para expulsar um demônio e dizer não volte nunca mais, é a mesma palavra usada dizendo, vão pregar o evangelho e não voltem nunca mais para a zona de conforto. O nível de comprometimento do discípulo e o nível de prioridade de Deus para isso. Forte demais.
Bom, você deve estar pensando, ai meu Deus, os custos, né? Como mencionamos aqui, os custos para fazer tudo, toda a produção, pessoas que vão trabalhar na equipe, aparelho, toda essa questão aí, que tem coisa que eu nem sei dizer o que é, né? Tudo isso teve um custo alto. Será que o valor cobrado vai ser tão alto assim? Bom, se a gente fosse cobrar um valor que fosse proporcional aos gastos que a gente teve, seria um valor parecido com o valor de um telefone novo, tá? Então você deve estar pensando, pô, então que valor vai ser isso? Bom, deixa eu te falar o valor aqui. O valor do curso seria, preste atenção, seria por R$ 1.297. Após orarmos, tiramos um grande tempo de oração e recebemos uma direção de Deus, nós decidimos reduzir o valor para que você venha a ter acesso e comece a ser ativado hoje, agora. O valor foi reduzido por direção do Senhor, Ele nos direcionou a de 1.297, colocar um valor do curso de R$ 395, para todo mundo ter acesso mesmo. Sim, é isso mesmo, R$ 395 e ainda você pode parcelar no cartão para você conseguir ter mais facilidade na hora da compra. Você que vai comprar parcelado, só para você ter ideia, o valor que você vai pagar mensalmente pelo curso, para ter acesso total ao curso e ver quantas vezes você quiser aplicar e ser ativado, é o equivalente a um valor de um lanche após o culto. Então você vai sacrificar, entre aspas, nem dá para chamar de sacrifício, né? Sacrificar um lanche após o culto para você ter acesso a esse maravilhoso conteúdo de ativação. Aí nos próximos lanches você vai ter até conteúdo para ministrar, para compartilhar com os teus irmãos, teus amigos, para que eles venham também ser ativados através da sua vida, né? O benefício é enorme e os resultados maiores, grandiosos ainda, né? Como eu falei, pessoas que aplicam totalmente têm resultados estrondosos e agressivos no reino de Deus. O avanço é total, crescimento espiritual para a sua vida. Agora, se não quiser, você vai continuar com a mesma frustração, errando, acertando um pouquinho, errando, acertando um pouquinho, agora acertei, agora errei de novo, do seu jeito, a trancos e barrancos, como dizem em muitos estados. Aí vai ser opção sua, mas você vai ser ativado, vai ter acesso a tudo e vai ser imensamente abençoado. Bom, chegou a tão esperada hora. Como você vai fazer a aquisição desse curso? Vou te explicar aqui. Você vai clicar no botão abaixo. É isso, né? É isso aí, né? Você vai clicar, é um botão verde. Isso. Você vai clicar no botão verde aí abaixo e você vai ver as formas de pagamento. Pode ser cartão de crédito, pode ser cartão de débito, pode ser no boleto, pode ser via Pix também, tá? Tudo para facilitar para você. Você, quando fez o cadastro e confirmou o pagamento, em até 24 horas você vai receber o acesso do curso lá no seu e-mail, aí vai ter o seu login, vai ter a sua senha lá da plataforma e você vai poder desfrutar de toda essa bênção aí, beleza? Mas te agiliza, é por pouco tempo, nós não podemos garantir esse preço para a próxima turma. Sabe lá como é que vai ser lá. Agora chegou o momento de eu falar o bônus dos guerreiros da fé. Agora nós facilitamos tudo que nós podemos para você, viabilizar você consiga adquirir esse curso hoje, para você ser imensamente abençoado e ativado. Agora é com você. Você quer ter resultados a partir de hoje ou continuar tendo os mesmos resultados que você anda tendo? Né? Eu te pergunto isso porque o que você escolher hoje vai determinar como vai estar a sua vida futuramente. Porque, por exemplo, daqui a um ano, você vai ver pessoas ou até amigos que estão sendo ativados, dando muitos frutos para Deus, e você vai ver que você não vai estar fluindo e crescendo no mesmo nível, sendo que você poderia estar vivendo tudo aquilo ou até obras maiores. Daqui a um ano você vai se lamentar e desejar ter comprado hoje. Eu te digo isso por experiência própria, tá? Eu já deixei de comprar alguns cursos e livros e me arrependi. E paguei mais caro depois. Bem mais caro. Ó, cavalo encilhado 2 vezes. Ele passa uma vez, você tem que pular em cima dele, ó, cavalgar. E quando quem cavalga, se você cavalga, anota aí, eu amo andar a cavalo, sabe que dá para chegar longe. Então, é um cavalo encilhado passando por você. Agarre essa oportunidade.
Clique nesse botão verde aí abaixo, faça sua compra e seja imensamente abençoado para ser ativado. Faça o que Jesus e os apóstolos faziam em 7 dias. Bom, eu quero falar para você sobre os bônus desse. Um dos bônus é acesso ilimitado às aulas. Você pode assistir de forma online, na sua casa, onde você quiser, e quantas vezes você quiser. Esse é um baita bônus, porque se você quiser ver 20, 30 vezes 50, uma única aula, para você armazenar muito bem as informações, você vai poder. Um outro bônus é quando eu organizar algum evento, seminário, conferência, os meus alunos vão ter descontos, né, na entrada desses eventos aí. Os eventos que eu organizar, que fique bem claro, os eventos que eu organizar, tá bom? Um outro bônus é que nos próximos 6 meses que terão atualizações, você vai ficar por dentro de tudo isso. Teremos aulas bônus, teremos várias aulas extras e outros bônus também que eu vou te explicar lá dentro da nossa comunidade, que a comunidade também é um bônus. Opa, como assim? Tem mais? Sim, tem mais. Você vai ser inserido, quando você se torna aluno, automaticamente você é inserido após toda a confirmação na comunidade exclusiva para alunos lá no Telegram. Você pode mandar mensagens, você pode mandar perguntas, quantas vezes você quiser, diariamente se você quiser. Lá você vai postar seus testemunhos para estar incendiando, encorajando outros irmãos e tendo suas perguntas respondidas. Também você terá acesso a aulas ao vivo comigo. Você, comigo e os outros alunos também. Ali ao vivo, você me vendo, eu vendo você, respondendo suas perguntas. Ali a dificuldade que você tiver na sua caminhada e vai ser bênção. E tem mais um super bônus, o e-book Eporâneos. Esse livro tem revelações poderosas sobre o Eporâneo de Deus. Você sabe o que é o Eporâneo de Deus? Você sabe onde é que está escrito na Bíblia sobre o Eporâneo de Deus? Você sabe o quão profundo é viver no Eporâneo de Deus? Então, quando você lê esse livro, lê esse e-book, você vai ter revelação, se o seu coração estiver aberto. E vai ser poderoso demais. Você vai elevar o padrão, elevar o nível, o seu nível de comunhão com o Espírito Santo de Deus. É poderoso demais. Só para você ter noção, tá? Eu poderia vender o Eporâneos por 1.297. Eu poderia fazer isso. E, na verdade, para mim, ia ser melhor. Mas, se você não tiver a base para começar a ter acesso a esse tipo de revelação, vai embaralhar tudo na sua cabeça e você vai começar da forma errada. Por isso que você precisa da base, você precisa do início. Você precisa ter esses ensinos que eu dou no curso até você subir a escadinha ali e chegar lá no Eporâneo de Deus. Você, além do curso, além de tudo isso, é bom recapitular, porque tem gente que às vezes não está com a atenção total aqui. Redobre sua atenção. Você vai receber o curso e mais todos os bônus que eu falei e mais o super bônus que é do Eporâneos, de um valor de 1.297 reduzido para 395 e agora, ainda está rolando tempo aí, 318 para os Guerreiros da Fé, o bônus do Guerreiro da Fé. Você vai ser imensamente abençoado. Eu estou empolgado aí em estar podendo te ajudar nessa caminhada. Ah, muito importante, não te esqueça, eu estou te dando 2 garantias, é bom você lembrar, tá? Em até 7 dias, Se você não gostou por qualquer motivo, você pode cancelar sua compra, recebe o dinheiro sem burocracia nenhuma. E tem a outra garantia, como eu falei, que são 2, que é nesses 21 dias, tá? Você fez todo o curso, fez todo o passo a passo e me provou que não funcionou para você, você recebe o dinheiro 100% normal, da mesma forma que 7 dias, tá bom? Depois de tudo que eu te falei, não resta mais nada a não ser 3 opções. Primeiro, ou você olha o meu vídeo e diz assim, não vou fazer nada, não vou ter ação nenhuma, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Bom, se você prefere ficar do jeito que você tá, tendo os mesmos resultados, beleza, tranquilo. Se você quiser, é a escolha sua, a opção sua. Agora, talvez você queira tentar fazer o seu teste, né? Botar a sua cara na jogada, que é a engenharia reversa. Fazer do seu jeito, tentar juntar tudo que é material e livro, e tentar do seu jeito demorar o tempo que eu demorei, ou muito maior tempo que eu demorei, para ter algum resultado, né? E
Porque os vídeos, afinal, tem muita coisa aí na internet que é grátis, né? Então, tu pega lá um monte de vídeo aqui, junta tudo, forma tudo, para te ver se tu consegue acertar o passo a passo, sendo que muito conteúdo nem tá na internet. Aí você tenta. É uma opção tua, se quiser, beleza, show de bola. Agora, se você quiser se aprofundar mesmo, entender que isso é uma prioridade para sua vida, para o avanço do reino de Deus, aí você vai vir comigo. Aí você vem comigo e nós vamos mudar o mundo para a glória de Deus Pai. Vem comigo, clica no botão aí embaixo e nós vamos glorificar a Deus e trabalhar juntos para o avanço do reino de Deus. Desejo crescimento espiritual para você e eu te aguardo do outro lado. Deus te abençoe.